O que eu vou mostrar para você agora é estarrecedor. É mais um conjunto de evidências que prova, além de qualquer sombra de dúvida, de que não houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro. Eu sei que para muitos dos que acompanham esse canal, essa certeza já é inquestionável. Mas tem muita gente ainda que vive nessa ilusão. E é uma ferramenta para a gente poder esclarecer o que realmente aconteceu. Foi publicado agora, vazou na internet, no UOL, sequência de prints entre uma conversa que aconteceu entre Paulo Figueiredo e Mauro Cid no dia 8 de janeiro, logo após o vandalismo, aquele ato do 8 de janeiro. Lembrando, Paulo Figueiredo, um jornalista que está nos Estados Unidos, que basicamente se pisar no Brasil é preso, seus bens estão bloqueados, suas contas bancárias bloqueadas, foi censurado, e não pode ter contas nas redes sociais no Brasil porque o Alexandre de Moraes e a PGR falam que ele participou ativamente da tentativa de golpe. Ele foi um dos núcleos de comunicação, fake news e tudo mais, na tentativa de golpe. Então, Paulo Figueiredo trabalhou de acordo com a PGR para que acontecesse o 8 de janeiro. Ele foi uma das peças que trabalhou no núcleo da comunicação para que o 8 de janeiro acontecesse e aí o Exército, as Forças Armadas interferissem e tomassem conta do Brasil. Com ele está conversando o Mauro Cid, que fez 11 delações com 11 versões diferentes e é a única delação que está sendo usada para prender todas essas pessoas. Então, a conversa entre eles deveria ter uma relevância gigantesca. Vou te mostrar aqui agora. Bom, como o print é muito estreito, é uma tela de celular, eu vou aproximar e vou movimentando aqui o print para você entender. Então, você está vendo aqui que no dia 8 de janeiro de 2023, às 4h35, ou seja, já estava acontecendo a quebradeira, Paulo Figueiredo manda para o Mauro Cid: estupidez sem tamanho, o presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora. Pelo amor de Deus, eu estou no ar na Jovem Pan. E o Mauro Cid: não vai, acabei de falar com ele. Então tá. Claramente, Paulo Figueiredo totalmente contrário ao que estava acontecendo no 8 de janeiro. Isso não sobra dúvida alguma. E continua. Não vai, acabei de falar com ele. Isso já deixou de ser por ele. Aqui o Mauro Cid já dizendo: o que está acontecendo lá não é o Bolsonaro. Eles não estão fazendo isso pelo Bolsonaro. É um grupo de pessoas revoltada porque um criminoso foi tirado da cadeia e colocado na presidência pela Suprema Corte Brasileira. Paulo Figueiredo responde: então ele vai se fuder, Cid. O povo não aguenta mais tanta arbitrariedade. É verdade. Então, deixando bem claro que não era o Bolsonaro, não era o comando dele, que o que estava acontecendo ali era uma mobilização espontânea. Lembrando, a PGR afirma que essas duas pessoas trabalharam em conjunto para fabricar o 8 de janeiro, tá bom? Paulo Figueiredo: a panela de pressão estoura. E continua. Vai ter gente... o Cid respondeu aquilo, vai ter gente morta e vão botar na conta dele. Assim como a polícia do Capitólio ajudou no 6 de janeiro. Cara, esses filhos, esses filhos acabaram de destruir a direita brasileira. Aqui, o Paulo Figueiredo está indignado porque esse ato do 8 de janeiro, essas pessoas que participaram, estariam prejudicando de forma imensurável a direita. Ou seja, contrário. Aí fica a pergunta: como que esse cara pode estar sendo réu no tentativa de golpe, se quando o golpe foi dado, ele foi um dos que mais ficou revoltado por aquelas, de novo aspas, pessoas ali na esplanada dos ministérios? E aí o Mauro Cid responde na sequência. Vamos para a próxima. É diferente, bem diferente. E aqui ele responde, o Paulo Figueiredo: puta que porcaria, esse trem não sai não? Então print aí. Puta que... eu não vou falar o resto. Você vai ver o quão diferente quando estiver preso. Aqui, 5 meses antes do Mauro Cid ser preso, o Paulo Figueiredo falando: esse negócio deu merda, vocês vão ser presos. Mauro Cid: eu concordo com você. Continuando, cadê a próxima? Tá lá. Eu concordo com você, mas é um pouco desesperado. Mas é um povo desesperado. O que ele tá falando aqui? Olha, a gente não tem nada a ver com isso. O povo tá revoltado. O que você quer que a gente faça? Paulo: claro, olha o que fizeram com você, isso deveria ser inaceitável em qualquer país do mundo. Mauro Cid: tá certo aqui, Paulo Figueiredo teve suas contas bloqueadas, o jornalista de grande nome no Brasil foi censurado, não pode ter rede social e por aí vai. É o Brasil que a gente já conhece, nada de novo aqui. Claro, essas pessoas estão lá por mim também, mas estão me atrapalhando. De novo, fique bem claro,
A conversa entre Paulo Figueiredo e Mauro Cid, no momento que estava acontecendo a suposta tentativa de golpe, Paulo Figueiredo está totalmente contra isso. E o Mauro Cid falando claramente que o Bolsonaro não tinha nada a ver com aquilo. E esses são os dois grandes nomes que organizaram tudo, de acordo com a PGR. Continuando. Essas pessoas estão lá por mim. Ele repetiu. Na verdade, estão nos. E fala isso aí, né? Eu sei, a repressão aumenta e vão atrás do PR. Aqui. O Mauro Cid dizendo que o fato dessas pessoas estarem fazendo o que elas estão fazendo vai aumentar a repressão e eles vão perseguir o presidente, o PR presidente. Que estranho essa tentativa de golpe, né? O presidente precisa condenar isso urgente, cara. O Trump se fudeu porque demorou um pouco para fazê-lo. E aí, continua. Demorou um pouco para fazer. Aí o Mauro Cid manda um link, né? E falando, passou os limites. Também o Mauro Cid aqui mostrando ser contrário ao que estava acontecendo. Aqui já era 6h45, período da quebradeira. O Mauro Cid mostrando que ele é contrário àquilo que estava acontecendo. E manda o link. E manda um link aqui, cadê? Mostrando, cadê? Pegar o link aqui. Mostrando que o Lula ia decretar alguma coisa. Passou dos limites, Lula já estuda decretar tal, que foi aquele decreto que ele fez lá de estado de emergência, não sei. Não precisa de mais nada, porque preste atenção, Mauro Cid, que deveria ser um dos grandes líderes desse movimento, Paulo Figueiredo, revoltados com o que estava acontecendo no 8 de janeiro, Mauro Cid fala que aquilo ia prejudicar o presidente. Como que essa conversa pode ser ignorada? Isso, um pode estar preso a qualquer momento, porque o Mauro Cid foi preso, ficou meses preso, o Paulo Figueiredo só não está preso porque está nos Estados Unidos. É mais uma prova de que não houve uma tentativa de golpe. Que aquilo que aconteceu no 8 de janeiro foi um grupo de brasileiros que se revoltou com tudo que estava acontecendo no nosso país, feito pela Suprema Corte. Só isso. O Brasil virou uma indústria de produzir criminosos e malucos. Essa é a verdade. O Brasil tá uma esculhambação. Agora, mais especificamente sobre esse cidadão. O caso desse indivíduo, Lacombe, não é processual penal. O caso desse cara é clínico. Tem que internar esse cidadão. Veja, eu conheço esse processo da primeira página à última. Esse indivíduo nunca foi citado com nenhuma relevância. E só para as pessoas entenderem como esse processo ele é frágil. Gente, são 1.200 celulares já apreendidos nessas operações. 1.200! São 1.214 laudos feitos de extração de WhatsApp e de interceptações. Não existe uma prova de tentativa de golpe. O que a Polícia Federal conseguiu nesses 1.214 laudos? Um áudio desse louquinho. Com máxima vênia, né? Porque é nítido que esse cidadão não tem ideia o que é céu, o que é terra. Ele fala com os amigos, eu vi o laudo dele. Ele fala com os amigos não sabem do que ele tá falando. Ele deve ter até fama de louquinho entre os amigos, porque ele falou com o delegado, nossa, eu não tinha ideia. Então, eu vi esse relatório da Polícia Federal, diferente de muita gente, como uma provisão divina. Chegou no momento certo esse laudo. Veja como é frágil essa investigação. A Polícia Federal perdeu tempo de transcrever os áudios desse indivíduo. Olha a qualidade dessa acusação. Quem que é esse indivíduo? Esse indivíduo não existe no mundo. Vocês acham que esse cidadão tem alguma relação com a presidência da República? Vocês acham que esse indivíduo tem alguma relação próxima do Bolsonaro? Quer dizer, se algum maluco mandou um áudio num grupo de WhatsApp dizendo que ia matar meio mundo, isso daí então agora é usado contra o chefe do Poder Executivo? Imagina o chefe do Poder Executivo responder por áudio vazado de qualquer cidadão entre... Quantos milhões de habitantes temos no Brasil? 200 mil? 210 milhões, mais ou menos. 200 milhões de habitantes? 200 milhões, desculpa. 200 milhões de habitantes? 210, bota 210 aí. Imagina, vazou. Olha só, aprendemos 1.200 celulares, conseguimos esse áudio. Olha aqui o golpe. Nós sabemos que esse áudio ele é ridículo.
Mas infelizmente eles vão usar, nós veremos eles usando esse áudio para fundamentar uma sentença condenatória. Mas eu explico por que esse áudio veio uma provisão divina, tá? Vejam só, você tem militares apreendidos. O Braga Neto tá preso. Os Kid Preto estão presos. Porque no dia 15 de dezembro de 2022, o Alexandre de Moraes ia morrer. As pessoas seriam mortas no dia 15 de dezembro. Denúncia oferecida, denúncia recebida e defesas já apresentadas com a data de 15 de dezembro. Ontem vem um laudo, um relatório novo da Polícia Federal dizendo que não. O golpe agora seria dia 22 de dezembro. As pessoas morreriam no dia 22. Eu pergunto, o que a PGR vai fazer? Vai aditar a denúncia? Vai ter a hombridade de soltar os presos? Vejam o tamanho do absurdo. Os processos já iniciaram, denúncias oferecidas com a data do dia 15. Agora vem um relatório, que estão tratando esse relatório como a maior prova desde então, pós 11 delações do Mauro Cid, que põe por terra toda a narrativa inicial. Esse processo, ele não é só uma ficção ou uma fraude, ele já se tornou algo criminoso. É disso que se trata. E Chiquini, eu queria assim, comentar o fato de isso ser levado a sério pela mídia, e tudo indica que vai ser levado a sério até pelo judiciário brasileiro. Ou seja, a pessoa pode afirmar qualquer coisa, não há ali quem são esses outros que ele alega, né, que ele tinha um grupo, quem mandava a ordem, como que foi planejado, ou seja, não tem nada, é realmente isso, é só um áudio de um, sei lá, né, parece até aqueles tios do Zap assim mais exaltado, querendo dar uma de que, pô, eu tenho conhecimento, eu sei o que está acontecendo, tenho um plano preparado, e não há evidência, não há nada. E parece que é isso que virou o judiciário brasileiro, né? Vale tudo, até você pegar uma narrativa completamente fantasiosa para poder jogar nas costas do Bolsonaro, ali, das pessoas ligadas ao Bolsonaro, de que havia, de fato, um plano. Isso é que me deixa espantado, assim, num país sério, né? Isso nunca aconteceria. É até difícil explicar isso para um americano, por exemplo. Não há evidência, não há fato concreto, não há nada. É tudo genérico. Ele não fala dia, hora, local, nome, nada. É tudo genérico. E isso daí, de repente, vira a prova cabal, né? Ontem, muita gente falando, Bolsonaro vai ser preso. Gente, que é isso? Vocês não ouviram o mesmo áudio que eu ouvi? Né? É um fanfarrão, é um cara ali dizendo coisa da cabeça dele. É um esquizofrênico. Veja, estão catando milho, né? Estão saindo catando milho. O que tiver indício de trama golpista é nosso. É prova. É isso que se vê. Agora, esse indivíduo tá preso. O matador, o serial killer tá preso. Né? Porque ele é posto como um possível serial killer. Ele ia matar todo mundo. Né? Quer dizer, não era os Kid Pretos mais que iam matar todo mundo. É esse cara que ia matar todo mundo com um grupo imaginário dele. Foi feito busca e apreensão na casa dele. Apreenderam material bélico para ele matar todo mundo. Apreenderam fuzis 556, 762 com silenciador. Apreenderam pistolas Glock 9mm com kit Roni com carregador estendido, igual se tem a rodo em qualquer favela do Brasil. Foi apreendido um kit Roni nas Glock? Foi apreendido 762 que tem de quilo no Rio de Janeiro? Não. É absurdo, isso daqui é ridículo, é um catar de milhos. Só que eu digo, o tirão veio no pé. Porque isso daqui é mais uma prova que nós estamos falando a verdade. Que não havia uma estrutura organizada para golpe. Não havia. O que havia eram grupos isolados, gritando, bravatando, que queriam uma intervenção que nunca foi cogitada pelo presidente da República. Gente, de uma vez por todas, peço licença para vocês para fazer esse alerta. De uma vez por todas, chega de cogitar que o Bolsonaro pensou em golpe. Deixa eu explicar uma coisa bem séria para vocês, tá? Desde que o mundo é mundo, tem o poder do país quem tem o poder bélico nas mãos.
Quem tem as Forças Armadas, quem tem o poder das Forças Armadas, é que de fato tem o poder da nação. Os Estados Unidos é uma nação respeitada por quê? Porque tem um poderio bélico, ninguém vai mexer com o Trump. Né? A Coreia do Norte se vangloria com o seu poderio bélico, O Bolsonaro, ainda em 2022, quando ainda era chefe de Estado, quando ele ainda era chefe de governo e chefe de Estado, que o presidente cumula no Brasil essas duas funções, né? Quando ele ainda era presidente da República, ele nomeou como chefe das Forças Armadas os comandantes indicados pelo próximo presidente da República. Quem dá golpe sem poderio bélico? Quer dizer, então, ele dá as Forças Armadas para o Lula, ainda em 2022, nomeia, nessa ordem de antiguidade, o comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, coloca os próximos comandantes do próximo presidente, e ainda me dizem que ele queria golpe sem poderio bélico. Isso aqui, na diplomacia, é o maior significado da passagem de cajado. Quer dizer, então, que ele não ia dar golpe com o Exército, com a Marinha e com a Aeronáutica, ia dar golpe com esse louquinho esquizofrênico aí que não aprenderam uma arma na casa dele. É disso que se trata. Veja, uma construção absurda, ridícula, enquanto nós temos o maior escândalo da história do Brasil, que vai chegar em 200 bi de fraude no INSS. Os caras estão catando milho e botando no Jornal Nacional um áudio completamente fora de contexto, que só contribui a desmoronar esse castelo de areia ridículo que tentaram construir. Agora, Chiquini, tem uma coisa que tá me chamando a atenção depois que eu vi a sua participação na Gazeta hoje cedo. A ausência de provas faz com que essas delações virem as únicas provas. E aí, óbvio, né? Toda hora uma delação premiada ou um áudio, porque não tem prova concreta. Eu queria que você explicasse isso para a audiência, porque quando você tem uma prova concreta, como você mesmo disse, fizeram busca e apreensão na casa dele, não encontraram nem mapa, nem planejamento, nem no computador, nem em papel, não encontraram armas para realmente fazer o que seria o golpe de Estado da Disney, né? Fazer o golpe de Estado do Orlando, né? Então eu acho que eu sou o maior, como é que é? O maior golpista do Brasil, porque eu vim primeiro, né? Aqui, rapidinho então, RT, no nosso chat, o táxi atrasou, faltaram balas, tava caro comprar corda de enforcar na Shopee, o pessoal que ia arrastar o careca pelos cabelos estava de férias, putz, melou o golpe. Pois é, eu queria que a Chiquini explicasse essa questão processual. Quando você não tem provas concretas, você precisa ficar procurando outras coisas. Eu queria que você explicasse um pouco por que as delações têm mais peso, exatamente porque não teriam provas, é isso? Alan, sabe quantas delações premiadas tivemos na Lava Jato? Mais de 200. As delações premiadas na Lava Jato eram delações premiadas. Vejam, donos de empreiteiras, donos das maiores empreiteiras do Brasil, inclusive atuam fora do Brasil, delataram o Lula e o PT, entregaram suas provas, veja, delataram, entregaram provas a comprovar sua delação e devolveram dinheiro desviado. Isso é delação premiada, mais de 200. Foi assim na Lava Jato. Eu lá atuei, eu fui advogado na Operação Lava Jato, em 7 processos. Eu vi de camarote, Alan, de camarote, a 1 metro de mim, Cerveró, Vacari, vomitando informação que nem 10% foi divulgado na imprensa, dizendo quem é PT, quem é Lula, quem são essa gente. Então veja, aquilo é delação premiada. Aquilo. Então Lula foi condenado em 1º grau, em 2º grau, o STF homologou aquelas delações premiadas. Agora, para que serve delação premiada? A delação premiada, como regra, ela tem a finalidade de diminuir a pena daquele que confessa e contribui com a investigação. Isso é delação premiada. Você quer contribuir? Quero. Você tem prova? Tenho. Foi assim na Lava Jato. Veio o prêmio. Ah, mas devolve o dinheiro. Beleza. Essa delação do Mauro Cid é uma farsa. O Mauro Cid é um papagaio coagido a falar o que querem que ele fale. Por que o Mauro Cid não é uma delação? Porque ele fala, mediante coação e não apresenta nenhuma prova.
Então aquilo não é delação, aquilo é confissão. Mas por que forçaram tanto essa delação do Mauro Cid? E vamos fazer um retrospecto. Criaram um inquérito de vacina, olha o Fish Expedition. Criaram um inquérito de vacina para prender o Mauro Cid. Prendem o Mauro Cid, ameaçam prender a família do Mauro Cid e ele faz uma delação premiada dizendo de um possível golpe. Olha a sacada. Inclusive esse inquérito já foi arquivado das vacinas. Fica muito claro, a finalidade era pegar o Mauro Cid para ele fazer uma delação. Por quê? Nesse caso, não havendo prova, Alan, não havendo documento, não havendo testemunha, não havendo interceptação telefônica. Veja, Alan, eles têm 1.200 celulares periciados. 1.200, isso não existe. Duvido que tenha uma outra operação no Brasil com 1.200 celulares apreendidos. Eu desafio, não existe qualquer outra operação nesse país, narcotráfico, terrorismo, não existe contra crime sexual com 1.200 aparelhos celulares apreendidos. E nunca existirá. E não encontraram nenhuma prova. O que eles fizeram? Mauro Cid. Eles vão condenar todo mundo e na falta de provas, eles remetem à delação do Mauro Cid. Então houve tentativa de golpe. Mauro Cid falou. Tudo você remete ao delator como substitutivo probatório. Entende? Eles vão utilizar a delação do Mauro Cid como substitutivo probatório. Na falta de prova, o Mauro Cid falou. Entendeu? É por Ou isso seja, que usaram Mauro Cid tortura, usaram tortura psicológica. Se você não, como é que o Alexandre de Moraes falou? Se você não Mas isso é o que a gente quer, no fim das contas foi isso, né? Porque ele tinha mudado a versão, aí vazou aquele áudio dele para um amigo dizendo, olha, eles tinham a versão pronta, então se você não confirmar a sua delação, nós vamos prender sua família, seu pai, sua mulher, sua filha. Ou seja, faz é uma atividade de terrorismo não, de tortura, né? É tortura psicológica e tudo isso em torno... Expresso em lei. Expresso em lei. Tortura, confissão, o nome, tem previsão legal. Tortura, confissão. Ela não precisa ser física, ela pode ser mental. Tortura significa, olha como é uma tortura. O termo tortura, Alan, existe uma lei de tortura e o Brasil é signatário em Tratado Internacional de Tortura. Tortura é exatamente o seguinte, um intenso sofrimento físico ou mental para confissão. Texto expresso. Olha só. Agora, Chiquini, para a homologação de acordo de leniência, de delação, a gente sabe que precisa haver provas, né? E além dessa questão de aquela situação do Mauro Cid, é muito visível que aquilo foi uma tortura, que aquilo foi ilegal. Se não tem prova, bom, aí vamos puxar então um outro assunto, que caiu não, né? Porque acho que dentro das regras aí é o Alexandre de Moraes que vai analisar esse recurso do Hugo Mota para manutenção da resolução da Câmara barrando, né, a ação penal contra o Alexandre Ramagem, né? Que expectativa a gente pode ter de que vai haver, né, alguma iluminação das cabeças ali do Supremo? O algoritmo de sorteio do STF tá igual aquelas máquinas de ursinho de posto de gasolina, sabe? Agora já não sei, parece que não houve sorteio, né? Que ele era o relator dos casos, então foi encaminhado para ele. Tem até uma discussão. Eu confio mais no algoritmo do Tigrinho. Vocês viram lá no Senado, cara? Perdi. Desgraçado, ele tinha ganho R$120. Tava dizendo que perdeu. Não, essa é outra história. Depois que essa CPI aí tá muito esquisita. Nossa, também. É uma coisa bem estranha. Mas expectativa zero, né? De que o STF aceite a resolução da Câmara. Não, expectativa zero. Jogo de cartas marcadas. Mas eu já respondo. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, Lacombe. Claro. Aquilo que você está falando da delação era muito interessante mesmo. O que você está falando da delação. Veja, dicionário Aurélio. Sabe dicionário Aurélio, que é bem claro? É subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. A delação premiada, Lacombe, ela está prevista na Lei de Organizações Criminosas, tá? Lei 12.850 de 2013. Tá? O que diz texto expresso, assim, sem qualquer margem para interpretação e dúvida? O juiz não pode participar da delação premiada. O juiz não pode. Veja que nós vimos televisionar o juiz participando da inquirição, pedindo para corrigir.
o juiz, ele deve homologar a delação premiada. Sabe como que é a homologação da delação premiada? É exatamente assim. Tá? O juiz está com o papel na mão, aí ele fala assim, qual que é o seu nome? Mauro, Cid, bababá. Teu RG, teu CPF, endereço. Perfeito. O senhor reconhece essa assinatura? Reconheço. Isso aqui, essa delação, o senhor fez voluntariamente? Sim. O senhor sofreu alguma coação para dizer o que disse? Não. Homologo a delação premiada. Isso é delação. Isso é homologação de delação premiada. É igual uma audiência de custódia. É simples, objetivo e dura 1 minuto. O juiz não pode participar daquela forma. Ó, você mentiu aqui, e daí você vai corrigir? Quem faz isso é a Procuradoria da República e a Polícia Federal. Então, superado essa questão para deixar bem claro para as pessoas. Com relação à sua segunda pergunta, existe alguma chance de suspender esse processo? A chance é zero. A chance é zero. O que a Câmara dos Deputados fez, só para as pessoas entenderem? A Câmara dos Deputados não tinha recurso para recorrer da decisão da primeira turma de não suspender o processo do Ramagem. Eles fizeram uma DPF. O que é DPF? A arguição de descumprimento de preceito fundamental. Toda vez que há o descumprimento de um preceito fundamental, você faz uma DPF. O que é um preceito fundamental? É algo que está previsto na Constituição da República. Por exemplo, violação à independência dos poderes. Foi nesse termo a DPF. Por que a estratégia da DPF? Decisão acertada do Alcolumbre, do Hugo Mota ali. A DPF ela é julgada pelo plenário do STF. Então é uma nova ação, Lacombe, deveria ter sorteio sim. Não poderia ser prevenção do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes, ele é o relator da ação penal. Isso que a Câmara fez é uma ação constitucional. Por um ato que um poder constituído se sentiu violado em sua independência. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Deveria sim entrar no sorteio. É uma DPF da Câmara dos Deputados, de um poder legislativo. Tem nada a ver com a trama golpista. Entende? Essa DPF ela é julgada no plenário. Existe uma lei específica para a DPF. Ela é julgada no plenário da Suprema Corte. E merece.